amiguinhos, tudo bom? Vou resolver com vocês aqui hoje uma questãozinha de física bem legalzinha, certo? É uma questão do IFSP, tá bom? É o IF de São Paulo, mas é você que vai fazer IFMG, IF não sei o que lá, RJ, ES, IFCE, IF não sei o que lá, Cefet, Coltec, Colune, CEDA, não interessa. Você vai assistir essa resolução porque essa questão é maravilhosa, tá bom? Ela envolve um raciocínio matemático muito interessante que você precisa ter na física. Então, o que você precisa estar preparado para ser um bom aluno de física? Você tem que manjar do Paranauê da matemática. Uma dica que eu vou te dar é: pense em minutos e segundos como sendo fração da hora. Por exemplo, se eu te falo assim, 30 minutos. 30 minutos é meia hora, ou seja, o número 1/2 hora. 15 minutos é o quê? É 1/4 da hora. Pensa num relógio. 15 minutos, não está aqui? É como se fosse uma pizza dividida em 4 fatias. Você pegou 1/4 da hora. 10 minutos é 1/6 da hora. E assim vai. Quando você parar de ficar tentando decorar fórmulas físicas e entender melhor que é só uma questão matemática de fração, você opera melhor com o tempo aí, que é sempre uma coisa que as provas querem te confundir, né? Eles te dão uma velocidade em quilômetro por hora, mas te dá o tempo em minuto, em segundo e tal, e aí os alunos misturam tudo. Esquece que não pode sair multiplicando logo de cara, porque a gente não mistura unidades, você não pode misturar torta de banana com banana torta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Um lance é um lance, romance é romance, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que é uma das primeiras pegadinhas de prova. E por falar em fração, vocês lembram de MMC, né? Toda vez que a gente envolve fração, a gente vai ter que ter MMC na jogada. Então, o que você tem que pensar a respeito de MMC? É mais fácil tirar MMC pensando na tabuada do que pensando naquele método brega, cacafonice de colocar 2 no passar um traço. Eu odeio aquele método. Tá? Só explicando para vocês uma coisa aqui rapidamente. É o seguinte, por que eu odeio com todas as minhas forças? Aquele método, ele é legal quando você tem números muito desconhecidos, por exemplo, o número 155 e o número 839. Aí você tira por aquele método ridículo. Agora, por exemplo, se você tem o número 10 e o número 30, você não vai tirar por aquele método. Entendeu? Se você tem o número 12 e o número 20, números bonitinhos com várias divisibilidades em comum, você não vai tirar por aquele método. Por exemplo, o MMC entre 12 e 20, você vai fazer assim, ó, 12, 24, 36, 48, 60. 20, ó, os múltiplos de 20. 20, 40, 60. Então, 60 é o MMC entre eles e não se fala mais nisso. Tá bom, amiguinho? Por quê? Porque você está acostumado a fazer as coisas pelo jeito mais complicado. Então, às vezes, eu tenho alunos, gente, que vão tirar MMC entre 4 e 3 e eles têm que passar aquele traço cafona, ou seja, a pessoa está altamente viciada naquela cafonice e esquece que o MMC, por exemplo, entre primos, entre si, é só multiplicar um número pelo outro, para início de conversa. Tá? Então, assim, você vai ter que pensar, eu quero passar no rolê ou eu não quero? Então, eu vou ter que parar de fazer coisas como criança e passar a fazer coisas como concurseiro que sou, porque já falei para vocês, quem passa em concurso é concurseiro. É importante você ter alguns raciocínios para resolver exercícios de física de várias formas, para você entender que todos os caminhos chegam ao mesmo lugar. Então, eu resolvi essa questão com o meu raciocínio, depois eu mostro o raciocínio que o professor Laércio teve, e vocês vão ver a diferença. Eu sugiro você a pausar o vídeo e entender a parte matemática desse rolê, porque eu já contei para vocês, eu não vou encher linguiça aqui com matemática, eu sempre faço os cálculos de uma maneira simplificada para que você não perca tempo na hora da sua prova. Afinal de contas, você tem cerca de 3 minutos para fazer uma questão desse tipo. E perder tempo não é uma opção para quem vai passar na prova, que é o nosso caso, beleza? Então, espero que vocês gostem. Curta, compartilhe, me ajude aí a divulgar mais esse conteúdo, porque, amiguinhos, eu gosto bastante de física e eu gosto de ensinar física pensando sempre na melhor estratégia matemática de resolver. Porque se você tiver a melhor estratégia matemática, você vai ganhar muito tempo na física, beleza? Então, é isso aí. Let's bora! Considere uma abelha operária que voa com uma velocidade de aproximadamente V1 igual a 20 km por hora durante o percurso de ida para coletar néctar e com uma velocidade de aproximadamente 12 km por hora quando ela voa de volta, né, para transportar o néctar. Então, na ida, como ela está levinha, ela vai mais rápido, né? Aí, quando chega na colmeia, ela vai estar pesada, trazendo o néctar, então ela voa mais devagar. Beleza, faz sentido. Suponha também
que, nessas condições, a abelha parte da colmeia voando em linha reta até uma flor, distante X quilômetros da colmeia, gastando 2 minutos na flor para coletar o néctar, e volta para a colmeia também em linha reta. Admitindo-se que o tempo total que a abelha gasta indo até a flor, coletando o néctar e voltando para a colmeia de 42 minutos, assinale a alternativa que apresenta a distância X em quilômetros. Então, vou mostrar para vocês aqui o desenho que eu fiz, que é o seguinte: a abelha sai da colmeia e vai até a flor. Isso tem uma distância X, tá? Na ida ela vai com velocidade de 20, na volta ela volta com velocidade de 12. Ela gasta 42 minutos para fazer isso tudo. Sair daqui, vir cá, pegar, esperar um tempinho e voltar, certo? E falou que esse tempo aqui é 2 minutos. Ou seja, entre a ida e a volta, sem colocar essa parada ali, ela gasta 40 minutos. Ok? Então, você vai prestar atenção aqui comigo na primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou pensar que a hora é uma barra de chocolate que vai ser dividida em 3 partes, ó, 20, 40 e 60. Então, nesse percurso todo, não estou considerando o tempo que ela parou, porque eu já descontei esses 2 minutos aqui, era 42, eu tirei 2, então sobrou 40. Ela gasta 2/3 de hora, porque fazendo assim, eu estou automaticamente transformando minutos em horas. E por que eu estou fazendo isso aqui? Porque ele me deu as velocidades em quilômetro por hora. Então, agora eu vou pensar o seguinte: para ir e para voltar, elas têm, né, ali tem a mesma distância, óbvio, a distância de ida é a mesma da distância de volta. Então, eu vou falar o seguinte: a distância de ida, ela é igual à distância da volta, certo? A distância, gente, lembre-se, distância é velocidade vezes tempo. Então, a distância vai ser a velocidade da ida, a distância da ida vai ser a velocidade da ida, que é 20 km por hora, vezes o tempo que ela vai gastar, ok? Porque distância é velocidade vezes tempo. Agora, a distância da volta é a mesma, por isso que eu coloquei sinal de igual aqui e equacionei. Só que essa distância vai ser feita com uma velocidade de 12 km por hora e o tempo vai ser os 40 minutos, só que menos o tempo da ida. Concorda comigo? Um exemplo. Se na ida você gasta 25 minutos, na volta você vai gastar quanto? Os 40 do total, menos os 25 da ida, que daria 15. Se na ida você gasta 10, na volta você vai gastar 30, que é 40 menos 10 da ida, entendeu? Ou seja, o tempo da volta vai ser os 40 minutos, só que eu vou usar isso em forma de fração de hora, porque eu não posso misturar torta de banana com banana torta. Se eu te dei velocidade em quilômetro por hora, aqui o tempo tem que ser jogado em hora, tá? Por isso que eu coloquei 2/3, que é o mesmo de 40 minutos. Só que menos o tempo da ida, ok? Entendido? Já falei, vou repetir de novo. Se eu coloquei 10 para ir, então para voltar tem que ser a diferença, ou seja, 30. Como que eu calculei esse 30? Os 40 minutos que eu chamei de 2/3, menos o tempo da ida. Assim para qualquer número, tá? Agora, então, a gente vai descobrir esse tempo de percurso. É só a gente simplificar isso aqui. Vamos voltar lá na matemática e vou te dar uma dica aqui já para você não precisar fazer muita conta desnecessária, tá? Esse 12 ali, ele já está em evidência, então eu posso simplificar ele com 20, tá? Eu vou dividir 20 por 4, que vai dar 5, e 12 por 4, que vai dar 3, ok? Então, eu simplifiquei uma mãozinha de tesoura aqui, você já viu isso lá na parte de matemática. 5 vezes T, 5T. E aqui, ó, esse 3 vai fazer chuveiro, ok? Eu poderia fazer antes com 12? Óbvio, todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Se você não fizer errado, vai dar certo. Mas é melhor multiplicar por 3 ou multiplicar por 12, amiguinhos. Sempre diminuir os números é a lei do aprovado em prova. Você diminui primeiro, você trabalhar somente com a tabuada, tá? Então, aqui, ó, se eu multiplicar 3 vezes 2/3, o 3 daqui corta com o de cá. Fica 2. E 3 vezes T fica menos 3T. Eu mando esse 3T para cá somando, 5 mais 3 fica 8. E aqui fica 2. Então, o nosso T ele é igual a 2/8, ou seja, 1/4, simplificando em cima e embaixo por 2. Ou seja, ele é 1/4 de hora, tá? Ela gasta 1/4 de hora na ida, porque aqui meu tempo está em hora, óbvio, eu já transformei lá no final. 1/4 é a mesma coisa que 15 minutos. Você vai sempre associando o tempo com fração de hora, ó. Se você divide 15, 30, 45, 60, você percebe que 1/4 de hora é 15 minutos. Então, o tempo que ela gasta para ir é 15, para voltar é 25, que é a diferença de 40 menos 15, né? Só que aí, para descobrir a distância, você pega aqui, por exemplo, esse 20 e multiplica ele por 1/4, porque lembre-se, tá? 20 está em quilômetros por hora e o tempo 1/4 está em hora. Ou seja, 20 vezes 1/4 é 5 quilômetros. Então, a resposta correta aqui é da letra B. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a maneira com que o professor Laércio resolveu, que é uma maneira, gente,
parecida, né? Tipo assim, é uma outra forma, tá? Que você poderia pensar também. Eu igualei as distâncias da ida e da volta para ter uma equação, tá? O professor Laércio, o que ele fez? Ele somou os tempos da ida, da parada da abelha lá na flor e da volta e igualou isso a 42 minutos. Então, vamos ver o que ele fez. Ele falou o seguinte, ó, o trajeto 1, certo? Mais os 2 minutos de parada, e aí ele já transformou 2 minutos numa fração da hora. Então, o que você vai pensar? A hora, para você pegar 2 minutos, é a fração 1/30 da hora. Quer dizer, é a mesma coisa que você dividir... pensa o seguinte, ó, 2 minutos em 60 é a mesma coisa que 1 em 30, certo? Então, ele transformou aqui 2 minutos numa fração de hora. É a mesma coisa que pegar uma barra de chocolate e dividir ela em 30 pedaços e pegar 1, tá? Isso é 2 minutos. Ou 60 e pegar 2, que é a mesma coisa. Mais o trajeto 2. Então, aqui ele está operando no tempo, certo? Então, vamos só pensar o seguinte, distância não é velocidade vezes tempo? Então, o tempo ele vai ser a distância dividido pela velocidade. Então, ele vai fazer isso aqui para cada evento. Então, olha só, ele pegou aqui a distância, que é o x, que o exercício falou, e dividiu pela velocidade, certo? Que é 12. Mais, aí o tempo da parada dela lá, que ele colocou 1/30. Por que ele pôs 1/30 aqui e não 2 minutos? Tá? Porque aqui esse 12 e esse 20 estão em quilômetros por hora, então aqui ele colocou esse tempo numa fração de hora. Ótimo. Mais, o tempo da volta, que é 1/20. Aliás, esse é o da ida e esse é o da volta, né? Enfim, tanto faz, tá? Porque está somando, a ordem da soma não altera o resultado. Então, a distância, x dividido pela velocidade de 20 km por hora, somando esses 3 tempos, né? Ó, o tempo da ida, o tempo da parada e o tempo da volta, a gente vai ter o quê? 42 minutos. Aí ele transformou 42 minutos em fração de hora, é 42/60, certo? Eu vou fazer aqui do meu jeito, que eu acho que vai ser melhor nesse caso, para vocês entenderem mais rápido. Eu vou deixar o x do lado de cá e vou passar esse 1/30 para lá. Só que como aqui já está sobre 60, eu vou deixar 2/60, que é a fração equivalente, tá? Multiplica em cima e embaixo aqui por 2, ó. Presta atenção, certo? Ó, 1 vezes 2, 2. 30 vezes 2, 60, tá? Ele veio subtraindo 2/60, que vai dar os 40 minutos que eu tinha falado, né? Então, aqui, ó, o que eu posso fazer? Tirar o MMC entre 20 e 12, que é 60, aí você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Parêntese. Se você não consegue sacar que é 60 logo de cara, você faz o método do MMC do seu jeito, tá? Aquela baranguice aqui e tal. Mas, como eu sempre falo para vocês, eu prefiro pensar na tabuada. 20, 40, 60, 12, 24, 36, 48, 60. Então, por isso que a gente calcula mais rápido quando a gente vai pela tabuada, tá? Eu penso nos primeiros múltiplos dos números. Entendido? Aqui, ó. 12, 24, 36, 48, 60. Os múltiplos de 20. 20, 40, 60. Então, 60 é o primeiro, ele é o MMC. Então, aqui eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 60 por 12 é 5 vezes x, 5x. 60 por 20 é 3 vezes x, 3x. E aqui eu vou juntar num denominador comum, que é uma subtração de frações com mesmos denominadores, e aqui vai dar 40. Como tem 60 de cá e 60 de cá, eu posso cortar. Então, vai ficar assim, ó, 5x mais 3x vai trazer para a gente 8x. Então, o x vai ser igual a 40 dividido por 5, ou 40 dividido por 8, ou seja, 5 já em quilômetros, porque aqui eu coloquei velocidade em quilômetros por hora, e aqui eu pus o tempo em hora. Beleza? Então, já vai estar com a unidade certinha, se você fizer desse jeito. Uma outra maneira aí. Então, recapitulando aqui a diferença, eu fiz colocando que a distância da ida é igual a da volta, e o professor Laércio fez somando o tempo da ida, o tempo da volta e o tempo da parada, dando igual a 42 minutos. Certo, manos? Uma terceira maneira de pensar nesse problema seria fazendo ele por uma regra de 3, tá bom? Por que regra de 3? Porque é o seguinte, tudo na vida que é uma equação de primeiro grau, ó, distância é igual a velocidade vezes tempo, tá? Isso aqui pode ser considerado como um y é igual a x, certo? Sem o termo b. Tá vendo aqui que aqui não tem uma coisa somando? É só o ax sem o b, sem o termo independente? Tudo na vida que é uma equação de primeiro grau é também uma regra de 3 simples, tá bom? Aí ela pode ser direta ou inversa. Vamos pensar o seguinte, quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Então, é uma regra de 3 inversamente proporcional. Então, nós vamos resolver isso aqui com a regra de 3, porque sim, tá? Nós vamos pensar o seguinte, ó, se eu tenho uma velocidade de 20 km por hora, eu vou gastar um tempo t na ida,
tá? Se eu tiver uma velocidade de 12 km por hora, eu vou gastar um tempo t na volta. Essa regra de 3 é inversamente proporcional, que eu acabei de explicar. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, a gente multiplica ela direto. Vocês lembram de regra de 3 composta? Que ela é o contrário da simples? A gente multiplica na linha, ó. Fica assim, ó. 20t ida é igual a 12t volta, ok? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 12 para cá dividindo, vai ficar só 20 sobre 12. E o t que está aqui, vou passar para o lado de cá dividindo. Então, fica t volta sobre ti. Eu vou simplificar essa fração em cima e embaixo por 4, vai ficar 5, aqui vai ficar 3, certo? E aqui vai ficar t volta sobre t ida. Agora, nós vamos resolver isso aqui. A gente sabe que o tempo da volta mais o tempo da ida é igual a 40 minutos. Então, a gente vai ter que pensar no número que a gente multiplica do lado de cá, de modo que a soma do de cima com o de baixo dê 40. Esse número é 5, tá? Porque se você multiplica aqui por 5, ó, fica 25. E aqui por 5, fica 15. Certo? Então, eu pensei aqui, você tem que estar fera no quê? Porque a pessoa fala, mas de onde você tirou? Critério de divisibilidade, maluco. Já falei pra você assistir os vídeos de mão de tesouro, que eu vou deixar linkado aqui, né? Então, a pessoa olhou para 40, aqui somou 8, tem que multiplicar por 5, entendeu? Então, aqui, se eu multipliquei por 5, ó, o tempo da volta é 25 minutos. E o tempo da ida é 15 minutos, porque aqui eu pus em minutos, então o rolê está em minutos. Ok? Então, esse é o tempo da volta. Esse é o tempo da ida. Então, se o tempo da ida é 15 minutos, é 1/4 de hora, que multiplicado pela velocidade, ó, velocidade vezes o tempo, me dá a distância, que é 5, e aí é sobre isso. E aí, amiguinhos, gostaram dessas 3 formas de fazer o mesmo problema? Eu, particularmente, gostei, achei a última mais direta, digamos assim, porque ela é uma forma estritamente matemática, você não precisou de quase nada da física para poder fazer ela. Já a primeira e a segunda, elas envolveram uma resolução mais física mesmo do problema, tá bom? Eu gosto sempre, amiguinhos, de trabalhar física com vocês dessa maneira, lembrando aí as coisas da matemática que você precisa estar forte para poder estar bom na física. Por exemplo, você lembra dessa associação de que toda função de primeiro grau sem o b, ela é uma regra de 3? Isso é muito importante. Eu sempre falo isso nas minhas aulas de função do primeiro grau, porque a função do primeiro grau pode ser completa, ax mais b, ou ela pode ser ax, né? Pode ser apenas ax. Quando ela é o tipo ax, você se joga na regra de 3 e resolve qualquer coisa, tá? Aí tem que lembrar, a regra de 3 pode ser direta, né, ou inversa, mas a regra de 3 é vida, luz, poder e sedução. Eu amo de paixão, né? Adoro, me amarro, e muita coisa na física dá para resolver 5 regras de 3, né? Porque a maioria das equações são equações de primeiro grau incompletas. Então, se você tiver essa sacada matemática, sua vida muda, beleza? Então, digam aqui para mim se vocês estão gostando desse conteúdo, compartilha com os amiguinhos de vocês, para que eu possa trazer mais conteúdos de física. E eu já vou abrindo os olhos de vocês, né, aí para como estudar física junto com matemática, você vai brilhar, meu irmão. Aí é só ladeira acima, beleza? Então é isso, obrigada, amiguinhos, e até a próxima.